18 horas do dia 23 de novembro e o Trilhas da Democracia entra ao vivo para dialogar sobre os aspectos jurídicos e políticos da tentativa de golpe de Estado que seria levado a cabo no dia 15 de dezembro. O golpe tinha data marcada para acontecer, de 2022, com o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que já haviam sido eleitos e diplomados, e do ministro do STF, à época presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O nosso convidado de hoje é o professor de Direito aposentado da Universidade Federal do Paraná, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, idealizador e presidente do Museu da Lava Jato, Wilson Ramos Filho, o Xixo. Xixo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Olá. Tomando parte das discussões, como costuma acontecer habitualmente, o advogado, o assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Ele aqui. Tudo bem, Normando? Tudo bom, Marco? Tudo bem, Xixo? Prazerzão ter você aqui no programa. Muito bom. Vamos lá, então. Xixo, não é nenhum exagero, muito pelo contrário, afirmar que os 4 anos do governo Jair Messias Bolsonaro foram caracterizados por uma estratégia de golpismo continuado, né? Na verdade, nós vivemos tentativas permanentes de golpe de Estado no decorrer dos 4 anos do governo Bolsonaro. Algo que não é excepcional na história republicana brasileira, né? A pergunta que eu faço a você, nós queremos te escutar bastante nesse Trilhas da Democracia de hoje, quais são as principais ações do plano jurídico e também no plano político a serem implementadas a partir desse indiciamento dos 37 golpistas pela Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal, a fim de que essa oportunidade histórica de extirpação do golpismo no Brasil não seja perdida. Dizendo de outra maneira, o golpismo no Brasil é um fenômeno de longa duração e nós temos agora, diante de nós, uma chance histórica de confrontá-lo. Como não desperdiçar essa chance na conjuntura que parece ter sido aberta agora, com o indiciamento, nos próximos 2 anos? Me parece que esse não vai ser um processo imediato, de curta duração, mas um processo que se inicia agora. Por favor, Xixo. Boa tarde a todos. Essa é uma pergunta super interessante, porque nos faz pensar na história da República, que começa com um golpe. Quer dizer, o golpe de 15 de novembro de 1889 instaurou a República, quando militares golpistas, traindo o imperador, tomam o poder. Então, essa tradição golpista, que acontece ao longo de todo o século, no final do século XIX, ao longo de todo o século XX, início do século XXI, perpassa toda a história. Ou seja, os militares, em todo o tempo, são golpistas e pertencem a instituições, ao Exército, Marinha e Aeronáutica, que estimulam nas novas gerações de militares primeiro, uma idealização do passado, colocando que as traições dos militares ao poder político, ao invés de defeito, seria uma virtude, ao fazer isso, estimula cada geração a uma nova geração de pessoas potencialmente golpistas. Tem como consertar isso? Bom, primeira coisa, para consertar, teríamos também que consertar um pouco a história, né? Durante todo esse período de golpismo, um golpismo atrás do outro, nunca houve punição dos golpistas. Sempre houve processos de anistia. Vamos passar pano, vamos anistiar os golpistas e vamos começar daqui para frente.
Isso podia, você é historiador, Marcos, pode colocar datas nisso, mas colocar as crises de 22, crise de 26, crise de 27, 1935, a tentativa de golpe 35, 37, depois de 46, 54, 50, 54, 61, 64. Olha quantas amnistias foram feitas, e até a de 89, que é novamente uma anistia que nós queríamos que fosse ampla, geral e restrita para todos os que foram perseguidos pela ditadura, e acabou sendo interpretada como ampla, geral e restrita para os dois lados, né? Então, novamente, ninguém foi punido por ter dado o golpe de 64, e ninguém foi punido pelas atrocidades praticadas pelos golpistas ou pelo regime militar, pela ditadura militar brasileira, que era uma ditadura civil-militar, mas que era operada por agentes do aparato repressivo estatal. O Bolsonaro é fruto disso. Quer dizer, o fato dele nunca ter sido punido por todas as suas incontinências verbais já demonstra que já se podia entender o que aconteceria se ele chegasse ao poder. Hoje à tarde, na TV 247, o Alfredo Atier comentou um pouco isso, essa impunidade em relação a todos os militares e a todas as tentativas de golpe. Há uma leniência do estamento militar. Então, essa é uma característica, vem desde logo, desde então. O Bolsonaro, quando assumiu, vocês lembram, no dia da posse, aparece ele falando no telefone, e depois ele vai falando, e foi filmado por pessoas que estavam passando perto da casa dele, naquele condomínio famoso, mal frequentado, com vizinhos assassinos e vizinhos traficantes. Moradas da Serra, alguma coisa assim, aí na Barra do Sul. Moradas da Barra. Moradas da Barra, exatamente. Então, mas ainda naquele troço Vivendas você estava falando. Eles começaram já Vivendas da Barra, é isso, né? Ele já começa naquele mesmo dia já falando que acabou, vamos fazer. Então, já mostravam aquele autoritarismo que sempre o caracterizou. Então, essa é uma característica mesmo. Como consertar isso para o futuro? Na verdade, enquanto houver esse estamento militar com dinheiro e com estrutura, esses caras vão reproduzir essa cultura do estamento militar para gerações futuras. Eu não acredito na educação para a democracia dessa gente. Quer dizer, eu conheço alguns militares, converso com alguns militares, que até no trato geral, assim, conversar sobre cinema, conversar sobre restaurante, conversar sobre o tempo, são pessoas agradáveis. Mas todas são profundamente convencidas da versão que eles aprenderam durante os anos em que se ingressaram no exército e desde então. Essa lavagem cerebral a que eles são submetidos, eles acham que o governo Lula era comunista, eles acham que ainda estão com uma lógica de Guerra Fria, ainda hoje, na cabeça deles. E não é. Eu não acho possível reeducar essa gente para a democracia. Então, eu sou descrente em relação a isso. Eu poderia fazer um paralelo, como acho também que é impossível educar as polícias militares dos estados a deixar de ser assassina. Então, não é possível mais isso. A solução é extinguir as polícias militares. Então, eu não acredito na recuperação positiva dessas pessoas para o convívio democrático. Mas esse é um pessimismo que me caracteriza há muito tempo. Eu não acredito nisso. Mas algumas coisas poderiam ser feitas. Uma primeira coisa é, desde logo, cobrar com muita veemência que os policiais, que todos esses militares indiciados, sejam alvo de processos disciplinares dentro das Forças Armadas. Olha quantos nomes de militares apareceram. Uma coisa é a punição criminal. Essa punição criminal
vai correr no Supremo Tribunal Federal, vai correr no Poder Judiciário. Independentemente disso, existe uma falha administrativa de como funcionário público. Eles têm que ser submetidos a um processo administrativo interno que vise expulsar essa gente do Exército. Nenhum desses, do Exército ou da Polícia Federal, no caso da Gris Soares e de todos os outros agentes. Não é possível, como não tem defesa isso, é impossível ter defesa, eles que vão lá tentar dizer que era brincadeirinha, que eles não iam fazer aquilo, que era só um jogo de RPG, que eles estavam brincando de fantasiando algum roteiro de alguma brincadeira adolescente. Às vezes parece, né, quando você lê o relatório das coisas assim, estou brincando de detetive, né, que coisa mais ridícula. Mas essa gente tem que ser expulsa do Exército. Expulsa. Não sei se vocês lembram de filme de faroeste, o Normando é bom de cinemas antigos, aparecia assim quando um militar fazia alguma coisa errada, ele era desonrado. E aí ia lá na frente da tropa e chegava um outro policial, um outro militar, e arrancava os botões da farda. Lembram dessa imagem, assim, arrancar os botões do uniforme como uma maneira de, simbolicamente, desonrar para sempre aquela pessoa. E esses militares têm que ser submetidos a uma coisa assim, arrancar-lhes publicamente os botões e irem para o olho da rua. Os que são aposentados têm que ter sua aposentadoria suspensa. E a Advocacia Geral da União deve entrar com ações cíveis para que essa gente devolvam para o Estado tudo que o Estado está gastando para descobrir a participação deles no golpe, na preparação do golpe e na tentativa de assassinato. Xixo, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Vou pegar a fala do ministro Múcio, da Defesa, né, que procura sempre dizer que é um problema de CPF e não de CNPJ. Não é? Pelo que tu acaba de falar nesse primeiro momento, é um problema de CPF, mas também um problema de CNPJ, ou seja, existe, por um lado, a necessidade do indiciamento que já foi feito, do processo, da punição dos envolvidos diretamente que estão arrolados no indiciamento, os 25 dos 37, que são militares. Né? Mas existe, evidentemente, um problema de CNPJ que se vincula à estrutura do estamento militar brasileiro. E se não for resolvido o problema do CNPJ, de nada vai valer a punição desses CPFs, porque esse caráter estrutural inerente, né, à forma como as Forças Armadas foram construídas no Brasil, vão se manter preservadas. É isso ou eu estou enganado? Não, é isso. Uma coisa é o que fazer com o Exército. No caso do Exército Brasileiro, seria inocente ou ingenuidade imaginar a possibilidade de extinguir as Forças Armadas do Brasil. Isso seria impossível de imaginar. Mas dá para, pelo menos, tendo em vista as barbaridades que nós estamos vendo, tentar diminuir um pouco das sinecuras, secar um pouco dos privilégios do Exército, para colocá-los como os servidores públicos normais, com os mesmos direitos dos servidores públicos civis. Por exemplo, foi feita a reforma da Previdência. Não tem uma reforma da Previdência dos militares. Acho que eles merecem isso. Eles apoiaram o Guedes, que fez a reforma da Previdência. Acho que eles não se oporiam a uma reforma da Previdência, na Previdência deles também. Tem que acabar com os privilégios para as filhas de militares, tem que acabar com certos privilégios que estão na carreira militar como um todo, tempo de aposentadoria, etc. Isso é uma coisa. Eu sou descrente em relação a essa possibilidade, ainda mais com esse Congresso, o mais conservador da história da República Brasileira. Então, conservador é eufemismo, né? Mais à direita e de extrema direita da história da República Brasileira. Então, em relação ao aparato repressivo estatal como um todo, e ao Exército, às Forças Armadas em particular, eu sou descrente quanto a alguma alteração. O presidente da República não pode extinguir, não pode alterar. Isso teria que ser por lei federal.
e esse Congresso não aprovará lei federal nenhuma. Bom, isso é em relação ao que você está chamando de CNPJ. Não é o caso, porque não seria CNPJ porque é órgão público. Mas eu entendo o que você está dizendo. Agora, em relação aos agentes, olha quanta gente punível nós temos nessa história. Temos esses 37, temos mais uma centena que foram citados nas gravações, que estavam participando disso, e tem todos os que prevaricaram sabendo que estava em andamento um golpe, não denunciaram. Nós temos aí, tem que ser alguns, vários, talvez passe de 2 centenas ou 3 centenas de policiais, de militares, de oficiais militares, do Exército e da Marinha, que devem ser punidos, com boa parte deles sendo expulsos das Forças Armadas, expulsos com desonra. Eles podem ser punidos também no sentido de que eles devem ressarcir à União tudo que a União está gastando para poder descobrir todo o contexto desse golpe. E tem também, esses seriam puníveis por ação. Mas tem todos os que são passíveis de punição por omissão. Todos que prevaricaram, sabendo das movimentações golpistas e que não meteram a boca no trombone. O cara não pode dizer o seguinte: mas ele ficava chato eu denunciar o meu colega, coronel, que era golpista. Não, tinha obrigação de fazer isso. Então, essas pessoas também têm que ser, no mínimo, levar, como diz o Normando, e como eu, em sua tradição ligada ao direito do trabalho, no mínimo levar um gancho, no sentido de levar uma advertência, uma suspensão pela falha praticada. Mas eu queria ouvir o Normando a respeito dessa mesma pergunta. Vamos ouvir o Normando. Normando, só antes eu vou fazer a leitura, são muitos os comentários, vou fazer a leitura de alguns dos comentários. Ciro Mantovani Neto: vamos tirar todos os benefícios dos familiares de indiciados militares, pois representam um perigo de refúgio para a rede 8 de janeiro. Felipe Borges: exigimos reparação maiores aos danos causados em nossa democracia. Eliane Maria da Silveira: e o general Vilas Boas? Bozo disse que não seria presidente sem ele. Felipe Borges: sem anistia. Nilva Sader: boa noite, Xixo, Marco Normando e Comunidade 247. Cadeia Lorraine Sucupira: cadeia para todos os golpistas. E fala também que o Brasil tem chance de fazer o que não fez no passado, sem anistia. A mesma Lorraine: temos que mudar o currículo das Forças Armadas e das PMs. Miroca Miguel: sem anistia, reformulação urgente das forças mamatas, a começar pelos seus privilégios exorbitantes. Maria Teres Cabral: o ideal seria extinguir as Forças Armadas. Por fim, do Virges Dola: boa noite, equipe Trilhas da Democracia, Parnaíba, Piauí. São muitos os outros os comentários. Normando, por favor. A fala do Xixo me remeteu a pensar, né? Também sou pessimista na análise, mas tem um terreno em que a República nunca se meteu e que me parece que é fundamental, que é a formação dos militares. Eu vou dar um paralelo, tentar ser rápido, mas é um exemplo que os milicos brasileiros adoram, porque vivem endeusando os Estados Unidos da América, né? Vivem se referenciando aos irmãos do Norte, o exemplo. Inclusive, lembrando, o grande fator de deter a iniciativa golpista foi eles saberem que não teriam o apoio dos Estados Unidos, né? Isso falando dos generais, dos oficiais generais não golpistas, aqueles que depois foram vendidos como constitucionalistas, legalistas, etc. e tal. Tem 2 ou 3 entrevistas aí pelo meio do caminho, se a gente for pegar, que dizem: não dá por causa da conjuntura internacional e os Estados Unidos não iam apoiar.
Pois bem, como é que os Estados Unidos trata, né, a formação militar? Esses caras, o Dudu Bananinha e vários outros que acreditam na substituição do poder sexual pelo cano das armas, que endeusam dar tiro, eles vivem falando da segunda emenda da Constituição Americana, armamentista, que todo homem tem direito de ter a arminha dentro de casa, etc. e tal. A conjuntura dessa segunda emenda é de um cenário dos Estados Unidos na sua formação, ameaçado, fim do século XVIII, começando a ser reconhecido, né, pela comunidade internacional, e ainda em guerra com o Reino Unido em 1812, né, que era ainda uma república incipiente. E por que o cidadão comum, né, o membro daquela república, tinha o direito pessoal à arma? Porque o exército não existia. O exército de Washington, o exército da Guerra de 1812, são exércitos formados por milícias civis, reunidas, mal vestidas, maltrapilhas, mal armadas, em que cada um levava seu rifle. Quando é que os Estados Unidos profissionalizam seu exército? É às vésperas e já durante o conflito com o México, né, aquele conflito que ele pega 8 estados americanos, quase metade do atual território dos Estados Unidos, é tomado na mão grande do México, lá na década de 1840. E ali, o Congresso americano estabelece a regra de que Força Armada é um troço muito sério, como depois o Clemenceau vai dizer, sério demais para ficar na mão de militar, né? Tem que ser fiscalizada permanentemente e a Câmara dos Representantes cria comissões do Exército e da Marinha, depois no século XX da Força Aérea, que são comissões permanentes. Essas comissões têm acesso a tudo quanto é documentação das Forças Armadas, têm acesso a tudo que é ensinado, toda a lógica da doutrina comportamental. Doutrina é uma palavra super importante na lógica militar. E quem aprova o currículo de formação, né, e o conteúdo da doutrina de combate, doutrina de formação, de treinamento, etc., é o parlamento. Então, o militar não tem autonomia nenhuma nos Estados Unidos para dizer, eu vou botar uma aula aqui sobre a história da República, contando a minha versão da República. Quem faz isso é o Congresso, é de dentro para fora, vigiando o tempo todo. Eu me lembro de quando, no meu breve período dando aula na UFRJ, na saudosa FND, naquela época tinha um professor, né, que se reivindicava marxista até, que era o Michael Walzer, que escreveu sobre direito internacional público, que era figurinha fácil, né, no processo de formação de cadetes em West Point. Era uma formação bastante diversa, né? Isso é impensável na cabeça dos milicos brasileiros. Essa autonomia tem que ser retirada deles. Por quê? Porque está comprovado, não é só o imbecil do Bolsonaro que vai se candidatar a presidente e fala que qual é a sua profissão? Não, minha profissão é matar gente. Foi isso que eu aprendi na academia. Cássio, se a Academia Militar das Agulhas Negras ensina a matar gente, ela tem que ser fechada. Está errada. Está errada profissionalmente, não é só politicamente, não. Está errada tecnicamente. O objetivo da guerra e o objetivo da ação militar não é matar gente, é alcançar os objetivos políticos, que não foram possíveis pela via política. E essa fala me permite falar um pouquinho do pensamento militarista desses caras, que invertem aquela lógica, né, que eu acabei de falar, que vem sistematizada na frase famosa do von Clausewitz, né, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Tem um historiador reacionário alemão, mas que conseguia o feito de ser imperialista e opositor ao nazismo e opositor à esquerda, que é o Gerhard Richter, né, morre na década de 1950, 60. Ele tem uma definição sobre militarismo
criticando o César Guilherme II, que é bem interessante. Quando ele fala que militarismo não é colocar militar no poder. Militarismo é enxergar a perspectiva de solução dos problemas políticos dentro da lógica de militar. É enxergar a disputa política dentro da lógica da guerra. E aí essa é a inversão do von Clausewitz, que é militarismo é travar a política como se fosse uma guerra. E, portanto, o adversário político é o inimigo. Ele tem que ser demonizado, o que, evidentemente, casa o militarismo com o fascismo como a gente conhece. Daí surgirem figuras fascistas, não é proto-fascista, não é neofascista, fascista no sentido clássico, como o Bolsonaro e como vários outros. Agora, me preocupa muito a gente pensar só a punição. Assina embaixo de tudo que o X falou, e mais ainda se a gente pudesse, né? Mas a gente tinha que ter pensado no início desse governo numa justiça de transição, num significado de inovação institucional que rompesse com o que a gente viveu nos 4 anos de fascismo, passasse uma linha no chão e dissesse: quem está do lado de lá não é civilizado. E quem está do lado de lá, um outro comentário sobre um aspecto que o Xixo falou, tem muito mais gente para ser colocada nisso. Quem está do lado de lá está sendo preservado pela mídia hegemônica para construir a alternativa de continuidade do fascismo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve em várias reuniões com bravatas e tentativas golpistas, a maior delas aquela que vazou o filme de 22 de abril de 20, e, portanto, era cúmplice, ainda que por omissão, e que agora está sendo absolutamente preservado. E que, sentindo-se impune, porque preservado, se manifestou a favor de Bolsonaro agora. Xixo, você fica à vontade para comentar o que Normando acabou de dizer, mas eu queria acoplar duas questões. A primeira, por que a criação do Ministério da Defesa do Fernando Henrique Cardoso não foi suficiente para minar as bases do golpismo militarista entre nós? E no momento que você achar adequado, você acabou de dizer aqui, antes de nós entrarmos, que você conseguiu fazer a leitura, passar a vista nas 200 e quantas páginas, Xixo? 230, mais ou menos. Você conseguiu passar a vista nessas 230. O que existe de novidade? O que você, nesse teu olhar aguçado, conseguiu perceber nessas páginas? Então, a fala de Normando, por que o Ministério da Defesa não foi suficiente para arranhar a estrutura desse golpismo militarista, e o que está presente aí nessas 230 páginas. Por favor, Xixo. Bom, estou inteiramente de acordo com tudo que o Normando disse, e claro que algumas medidas institucionais podem ser tomadas, mas não é o Poder Executivo que pode tomar essa atuação. A alteração teria que ser muito mais profunda. Vejam só essa questão do Ministério da Defesa. Qual que era a ideia? Não ter um ministério para cada uma das forças, fazer um ministério dirigido por um civil. O ministro da Defesa seria um civil. E foi assim no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando entra o governo Lula, é mantido isso, e aí chegou até o cúmulo da heresia de colocar o então Aldo Rebelo, um comunista, como ministro da Defesa. Não sei se vocês lembram disso. E aconteceu exatamente o inverso, né? Quando a gente imaginava que um comunista podia levar a democracia e visão social para o exército, dos militares, parece que houve uma doutrinação ao contrário, né? Quer dizer, o Aldo Rebelo de hoje não é o Aldo Rebelo que nós conhecemos ao longo da história. Parece que ele foi doutrinado pelos militares.
chegou até a dizer, fazer crítica, não pode soltar... tinha que ter deixado o exército soltar, disparar canhões no dia da posse, porque isso provoca os militares têm direito à sua liturgia, suas coisas, enfim. Ele se tornou muito mais um cara que pensa com os militares do que o inverso. Algumas vezes a gente está vendo críticas à posição do ministro Múcio. Eu fiquei pensando hoje, esses dias todos, desde que surgiu tudo, qual é o papel do Múcio, né? Ele foi colocado lá para quê? Estou imaginando o seguinte: o Lula ganhou numa situação que agora nós estamos vendo pelo inquérito, está num golpe. Tentaram dar o golpe antes, tentaram dar o golpe logo na eleição, tentaram dar o golpe na diplomação, tentaram dar o golpe, assassiná-lo no dia 15, tentaram fazer um atentado terrorista no dia 22 de dezembro, aquele aloprado lá que colocou a bomba no caminhão tanque que explodiu no aeroporto na véspera do Natal. Quer dizer, olha com o que nós estamos lidando. Entra no governo e 8 de janeiro teve o golpe. O golpe não deu certo, mas eles deram o golpe, eles tentaram dar o golpe. Então, é um pouco isso também que você mencionou, Marco, e o Norman também referiu. O governo Bolsonaro foi um golpe continuado, desde o primeiro dia da posse até culminou com 8 de janeiro. Mas, olha, nessa conjuntura toda, o Lula já tem um homem experiente, já tinha passado 8 anos no governo, etc., está entendendo como é que está, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no estamento militar. Tinha informações de que um golpe estava em andamento. Era o momento dele pegar esse bom. Então eu vou colocar lá, vou pegar alguém do PSOL e vou colocar como ministro da Defesa, que vai colocar focinheira nesses cães raivosos. Isso não ia funcionar. Quer dizer, naquele momento, com golpe em andamento, que ele tinha que colocar alguém que conversasse com os militares, que pudesse servir de um certo algodão entre cristais ou de certa interlocução com aqueles golpistas. A maioria do exército é golpista. A maioria do exército talvez quisesse o golpe. O Normando traz informação de que mesmo os legalistas eram legalistas porque os Estados Unidos não apoiavam. Se os Estados Unidos tivesse apoiado, eles não eram legalistas, eles eram tão golpistas quanto os demais. Numa situação como essa, quem que ele vai colocar para ser o ministro da Defesa? Colocou o Normando? Não ia dar certo, não ia funcionar. Então, ele precisava colocar um cara que fosse um moderado que fizesse isso. Parece que essa era a lógica que foi feita. Eu acho que talvez tenha colocado um ministro que ficou também, se transformou num porta-voz do estamento militar, o que também está absolutamente errado. Uma coisa é colocar alguém que faça interlocução. Outra coisa é o ministro da Defesa falar que os terroristas do 8 de janeiro eram os pobres coitados. Vocês se lembram dessa fala? Referindo-se aos golpistas, aos terroristas, como os pobres coitados. São os pobres coitados, mas são terroristas. Então, são pobres coitados por outras razões, então, segundo o meu ponto de vista. Então, de fato, nessa conjuntura é difícil você imaginar que possa chegar alguém, ministro da Defesa, e dizer: vamos fazer o seguinte, aula de direitos humanos, aula de respeitar a diversidade, etc., e que se essas aulas funcionariam. Com aquela gente lá, depois de tantos anos de formação, acho difícil, mas o Normando tem razão. Doravante, a gente pensar no país do futuro, nós temos que pensar em colocar freios institucionais nessa gente. Eu uso a expressão que é provocativa, que é de focinheiras institucionais. Porque como eles se transformaram em cães raivosos, são focinheiras, são verdadeiras focinheiras para que eles não nos mordam. Então, colocar focinheiras institucionais para que eles, pelo menos, fiquem controlados na sua hidrofobia. Então, essa é a imagem que eu tenho em relação a isso. Quanto ao papel dos militares, são 37, dos 37 tem 24 militares. Dos 24 militares, tem 4 generais e um almirante indiciado. Lendo o pedido de inquérito, abertura de inquérito, aparecem vários outros militares que
não entraram, porque a autoridade policial não considerou tão grave a participação dessas pessoas, mas que um olhar mais acurado faria com que talvez deixasse de estar. Aí tem uma outra questão que eu quero também ouvir o Normando a respeito disso. O que pode acontecer daqui para frente? Imagina o seguinte, se fosse só um inquérito contra os 4 patetas fardados, mais o policial federal, vamos dizer, como iniciou, como estavam presos, já seria difícil, porque todos eles teriam direito à defesa, todos eles teriam que ter ouvido testemunhas, todos eles, esse processo tendem a demorar muitos anos. Para que os que estamos assistindo entendam. Isso que nós temos hoje é um pedido um pedido de abertura de inquérito, um oferecimento de inquérito. O que faz o juiz instrutor nesse caso? Manda para o Ministério Público Federal. Parafraseando o Normando, nós estamos aqui esperando não Godot, mas esperando o Gonê. Saber o que o Gonê vai fazer com isso aí. Ele vai oferecer denúncia em relação aos 5, em relação aos 37, em relação a todos eles. Se ele oferecer denúncia, tecnicamente, ele teria que convencer a maioria dos 11 do Supremo de que eles deveriam ser punidos. E aí a maioria do Supremo abriria a ação penal. Aberta a ação penal, todos os 37, e se colocar mais gente, 50 pessoas, é mais ou menos o número que eu pude identificar ouvindo algumas pessoas que estão participando mais ativamente nisso. Se espera um inquérito, uma ação penal em torno de 50 pessoas, com mais os que vão ser chamados a responder. Cada um desses 50 pessoas tem direito a ter seu advogado. Esse advogado vai fazer uma relação, vai ter a sua defesa e vai fazer uma relação de testemunhas. Algumas dessas testemunhas têm foro privilegiado, então não tem direito de depor, marcando horário, dia e horário para fazer. Várias das testemunhas ficarão, curiosamente, doentes no dia do depoimento e não adiar. E como tem muita coisa para fazer no judiciário, vai ser adiado para daqui a 3 meses. Até que todo mundo seja ouvido, seja produzidas as suas provas. E tem que ser assim, quer dizer, nós não somos que nem o Moro, nós defendemos o devido processo legal, tem que assegurar todos os direitos de defesa, então nós vamos ter aí longos meses de instrução processual. Depois disso começa o julgamento. No julgamento, vocês viram no julgamento da ação penal 470, tem pedido de vista, tem alegações, tem interrupções ao longo do processo todo. Então, qual é a perspectiva? Quanto tempo demora para que os primeiros punidos por isso sejam que vão para a cadeia? Vamos dizer que alguns vão para a cadeia. Quanto tempo nós estamos falando? Aí é impossível dar essa resposta, mas por esse itinerário que eu apresentei para vocês, cada um de vocês pode estar dizendo de quanto tempo isso vai demorar. Eu não acredito numa agilidade que permitisse que isso fosse feito ainda no curso do governo Lula. Então, acho que 2 anos é pouco tempo para fazer, assegurando os direitos e garantias fundamentais, assegurando as testemunhas, assegurando tudo, seria coisa para mais de anos, talvez 2 anos para até conseguir ter um julgamento. Tem estratégias de diminuir esse tempo? Tem. Fazer como no caso do mensalão, de por temas, por eixos, etc., e agrupando pessoas e julgando agrupadamente. Nós sabemos quais são os problemas disso. Quer dizer, você julgar por grupo, etc., você, em alguma medida, vai acabar ferindo um pouco do direito de defesa de um e de outro. Então, isso vai dar questionamento, vai dar problema. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Honduras, julgamentos coletivos, o desastre que é isso. Nós vimos, tanto no mensalão quanto na perseguição decorrente da Lava Jato, do Bretas e do Moro, em relação a isso, quer dizer, quanto que a condução
atrapalhada de um processo pode eventualmente lá na frente gerar uma nulidade. Então, e essa, depois de gerar nulidade, todo aquilo que foi feito se perde. Então, tem muitos cuidados que precisam ser feitos em relação a isso. Então, é importante que comecemos isso, mas é importante também que controlemos nossa ansiedade para não cairmos na frustração. Porque a frustração, o que é? Eu vejo nas redes, talvez quem está nos assistindo veja assim, por que não foi preso ainda? O que falta para prender? Falta ter prova do envolvimento. Nem em relação a esses 5, tem prova? Tem. Acho que tem relação, tem prova em relação a mais gente. Acho que eu não entendo por que o Braga Neto não está nisso. Não entendo por que outros não estavam. Por exemplo, por que o Cid, o coronel Cid, que omitiu provas, mentiu que não tinha nada a ver com o golpe, e agora aparecem as provas de que ele participou das reuniões, nas reuniões do punhal verde e amarelo, desse núcleo golpista, ele participou de todas as reuniões. E por que ele tendo omitido isso no momento da delação premiada, obviamente, a consequência seria a anulação da delação premiada e ele voltar para a cadeia. Ele comparece perante o Procurador Nacional de Justiça, o Gonet, perante o Alexandre de Moraes, depõe e não é revogada a delação premiada. Qualquer analista há de se concluir que não foi revogada porque ele entregou mais alguma coisa. Quer dizer, ele diz assim, tudo bem, então eu vou contar mais alguma coisa e aí o senhor mantém a minha delação premiada. Que a delação premiada dele isenta a mulher dele, isenta o filho dele, isenta o pai dele. O pai dele que é um militar, que é um general 4 estrelas. Então tem uma consequência em relação a isso. Então ele tinha que preservar essa delação premiada. E a cabeça de quem ele ofereceu? Certamente foi a cabeça do Braga Neto. Então, o Cid deve estar agora preocupado com com risco de morte, tá? Iminência de risco de morte por conta da sua atitude em relação ao Alexandre de Moraes. Estou dizendo tudo isso para colocar que não está. Primeiro, que bom que está sendo feito, que bom que foi feito, que pena que não foi feito há 2 meses atrás. Imagina a consequência, teria consequências eleitorais essa mesma transparência que nós temos hoje nas eleições municipais, se aparecesse tudo isso em relação ao golpismo, em relação ao PL, ao Valdemar Costa Neto ser um dos indiciados, poderia ter algum efeito nas eleições, os candidatos vinculados ao bolsonarismo, ao PL, de ser feito? Foi de propósito que retardaram a divulgação disso só para depois das eleições? Tem várias questões que a história, né, Marco? Você vai ter que, como historiador, talvez nós sabemos que isso só daqui a 20, 30 anos vamos saber, mas tem muita coisa que é para ser verificada. Xixo, os comentários aqui vão muito na direção do que você disse agora há pouco. Existe uma ansiedade, que é uma ansiedade perfeitamente compreensível para quem se situa no campo democrático, no campo das esquerdas, né? Mas que pode gerar uma frustração mais adiante, né? Existe uma pergunta muito simples feita aqui, muito simples, né? E eu gostaria que você respondesse, que é a seguinte, da Cristiana Rocha. Quer dizer que estamos nas mãos do Gonet? Quer dizer, em que sentido realmente Gonet tem nas suas mãos essa responsabilidade de fazer esse indiciamento, esse inquérito seguir adiante? De que maneira ele pode ser pressionado pela opinião pública? Por favor. E na sequência, Normando, eu queria te ouvir também a respeito. Bom, primeiro, essa é a regra da Constituição brasileira. Em relação, para iniciar uma ação penal, tem que ter um promotor que ofereça a denúncia. Nesse caso, como promotor de justiça que oferecerá a denúncia por razões de prerrogativa de foro, etc., recai no
no Procurador-Geral da República, ele que vai oferecer. Se ele não oferecer a denúncia, o que acontece? Não acontece nada, não haverá ação penal contra as pessoas. Então, nós estamos esperando o Gonê. Então, nós estamos dependendo dessa figura. Em relação a vários outros aspectos, ele não tem se mostrado muito progressista. Em relação a algumas questões, ele tem se mostrado um pouco mais legalista. O que vai acontecer? Como é que nós podemos pressionar o Procurador-Geral da República a fazer isso? Entra uma segunda discussão que é mais complexa. É desejável que o Procurador-Geral da República seja uma figura passível de pressão? É isso que nós queremos? Quer dizer, o nosso modelo de democracia é aquela em que a opinião pública pressiona e aí o procurador, o promotor de justiça, no caso concreto de um assassinato na esquina, ou num caso como esse, se submeta à opinião pública. Isso dá uma outra discussão, o Normando conhece muito bem do ponto de vista teórico, que é a questão do populismo judiciário. O ex-constitucionalista, presidente do Supremo Tribunal Federal, é um defensor do populismo judicial. Vox populi, ele tem que ouvir a população, os anseios da população. Então, se a população quiser a pena de morte, então vamos acatar a opinião da opinião pública. Essa opinião pública, como é que ela se forma? Ela surge que nem cogumelos, que nem fungo, ou isso é formada pelos meios de comunicação, pelas igrejas, o que o tio Luiz Althusser do Normando dizia, os aparelhos ideológicos do Estado. Quer dizer, nós pensamos que essa opinião pública também é passível de formação, etc. Então, há uma preocupação sempre com o que é chamado populismo judicial. Como é que faz a pressão sobre o Procurador-Geral da República? Acho que a melhor situação de fazer é criar constrangimentos, quer dizer, divulgar o maior número de informações possíveis para que fique impossível ao Procurador-Geral deixar de oferecer a denúncia. Não se trata de pressionar o Procurador-Geral, se trata da maior repercussão possível para tudo, para que isso crie um certo constrangimento de dizer, não tem outro jeito. Ainda que eu não quisesse, eu tenho que oferecer essa denúncia e eu passo a bola para frente. O problema não é mais comigo. Eu ofereço a denúncia e aí o juiz que decida se é culpado ou se não é culpado. Que muitas vezes acontece isso nas outras instâncias do Poder Judiciário. Por fim, tem uma pergunta que sempre fica. Depois de tudo que aconteceu no Mensalão, a farsa do Mensalão, depois de tudo que aconteceu com a Lava Jato, a farsa da Lava Jato, depois de tudo de transformar a utilização do direito como arma de guerra, que o Normando acabou de mencionar, ou seja, a utilização da lei e do aparato judicial para perseguição de adversários ideológicos transformados em inimigos políticos. Então, tudo isso está em discussão. Então, nesse momento todo do Brasil, é muito difícil você cravar em posições muito radicalizadas em relação a isso. A resposta fácil, e provavelmente errada, é vamos pressionar, vamos fazer toda a pressão sobre o Ministério Público para que ele faça, que ele ofereça a denúncia, etc. Bom, eu preferiria outra forma, que é dar a maior divulgação possível para tudo que está acontecendo e, a partir daí, criar uma situação que seja impossível para o Gonê, para qualquer outra pessoa, deixar de oferecer a denúncia. E o julgamento? Julgamento de acordo com as provas que forem produzidas. Então, permitir a produção de todas as provas e que, no final, respeitado o devido processo legal, quem for culpado cumpre pena, quem não for culpado não cumpre pena. Isso não tem nada a ver com o procedimento administrativo, porque todos esses cometeram ilegalidades administrativas. E todos eles, só pelo que nós já sabemos, merecem expulsão das Forças Armadas. Então, todos esses já merecem expulsão das Forças Armadas. Isso independente, não tem que esperar a decisão judicial. Isso podia acontecer daqui a 2 meses. Daqui a 6 meses, podiam estar todos no olho da rua.
Então, essa mas na minha perspectiva. Vamos ouvir o Normando. O Normando é o cara mais ponderado do que eu nessas coisas. Vamos passar a palavra para o Normando, mas eu gostaria de ler um comentário da Edinalva, que, evidentemente, nesses tempos quentes e nesse programa de hoje não é possível fazer essa discussão, mas quem sabe em tempos mais frios a gente possa fazer uma discussão contigo, Xixo, evidentemente sempre com o Normando, acerca disso que a Edinalva comentou. A princípio é o Gonê que está com a bola, por isso é necessária uma reforma quanto aos poderes do PGR, pois é inaceitável que um só homem decida o destino da democracia. Logo abaixo, o Zé Roberto, foram muitas as concordâncias aqui, o Zé Roberto disse 220 milhões dependem de um. Normando, por favor. Quer falar, Xixo, por favor? Não, deixa eu só falar. A minha posição, o Normando conhece, é mais radical do que todos que comentaram. Para mim, a única posição realmente democrática é extinguir o Ministério Público Federal. É um órgão que apodreceu por dentro. Então, a posição democrática, se algum dia tivermos democracia, tem que extinguir o órgão, colocar 1.500, tem 1.500 procuradores federais, tirar essas gente do poder que eles têm, porque eles prejudicam o Brasil. Então, a minha posição é muito clara em relação a isso. A solução democrática é extinguir o Ministério Público Federal. Não é nem tirar o Gonê dessa história, é tirar todos os 1.500 do Ministério Público Federal. Então, mas, Edinalva, acho que foi muito contemplada com esse teu comentário, Xixo, e a gente vai marcar um programa para fazer essa discussão. Tá. Normando, por favor. Muito rapidamente, lembrando que nos Estados Unidos é de uma coisa parecida. O Executivo tem uma ingerência direta, né, sobre o Ministério Público Federal, assim como era antes da Constituição de 88 até. Mas, muito rápido, X, porque você citou o maluquinho do Althusser e só para... Me interessa mais o título do livro do que o Althusser em si, no presente agora, que na verdade, o problema que a gente tem é a presença do fascismo na nossa sociedade. Eu, particularmente, não estou convicto de que enjaular o Bolsonaro, condenar o Bolsonaro e seus asseclas, resolva o problema do fascismo, porque não resolve. Não quero dizer com isso que não tem que punir, tem que enjaular. É, como você disse, um cão raivoso que tem que ser, por natureza, extirpado do convívio social. Mas não resolve o problema ideológico. E para enfrentar o problema ideológico, eu te faço uma pergunta devolvendo a bola. Sinteticamente, você concorda que quanto mais o processo durar e mais repercussão e divulgação nós dermos a respeito, não é melhor para combater ideologicamente o fascismo? A minha resposta estava naquela indagação, quer dizer, o que nós queremos? Processo rápido, quer dizer, processo rápido, sem garantias constitucionais, quer dizer, para nós que somos do campo democrático, interessa que fique muito claro tudo o que aconteceu para que não volte a ocorrer. Então, nós temos que tirar a melhor limonada desse limão, ou seja, tirar as melhores consequências de tudo isso. Abrir, assim como o Marco colocou logo no começo, a discussão sobre o papel das Forças Armadas, controle das Forças Armadas, alguns treinos institucionais das Forças Armadas, mudar o conteúdo da formação dos militares, mas, enfim, eu estou vendo que nós estamos chegando perto do final, eu gostaria de ouvir também o Marcos sobre isso e o Normando. Sem punir esses caras, sem ter um corte profundo, expulsar com requintes de desonra. Desonrar esses 24 ou esses 50 militares que participaram disso, pelo menos os que estavam na ação, digamos que poupemos os que se omitiram, mas pelo menos poupar, punir exemplarmente, expulsamos as Forças Armadas, pode ser um ganho civilizatório significativo. Se tem alguma coisa que a cidadania pode fazer, é exigir a punição administrativa desses militares.
Então, aí sim, vamos para frente dos quartéis e vamos exigir que seja feita punição. Esse silêncio do estamento militar, depois de toda essa barbaridade, o que o Exército fez a respeito disso? Esse cara não tem vergonha na cara. A pergunta é essa: vocês não têm vergonha na cara? O que aconteceu com o Exército Brasileiro? Que é um exército sem vergonha. Então, esse tipo de cobrança na frente dos quartéis talvez pudesse contribuir muito mais para que isso não volte a acontecer. Mas, enfim, desculpem se estou sendo muito otimista, imaginando que a cidadania um dia poderia ir para frente dos quartéis. Normando. Som. Você está bom. A gente está chegando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. A gente está chegando ao final do programa e já que vocês falaram de Althusser, em relação ao qual não tenho muitas simpatias, tenho simpatias em relação ao italiano Gramsci, não a ideia de aparelhos ideológicos de Estado, mas sim dos aparelhos privados de hegemonia. Eu gostaria, primeiro, de dizer que eu sou muito simpático, Xixo, a essa ideia. Eu venho assumindo posições antipunitivistas, me alinhando muito às reflexões do campo da criminologia crítica, e vejo que a esquerda vem sendo contaminada por esse senso punitivista, dizendo que tudo se resolve também através do encarceramento. E essa ideia, né, de fazer, por meios administrativos, fazer com que doa no bolso e doa também no moral desses militares, terá uma função muito importante, né? E também sou muito simpático com essa ideia, Normando, de que, na verdade, a duração desse processo poderá representar um desgaste desses setores. Mas eu gostaria, setores fascistas da sociedade, né? Mas eu gostaria de dizer, e gostaria de te ouvir, Xixo, nesses 2 minutos que nos faltam, esse tempo seria esse tempo mais prolongado do processo, seria o momento em que possivelmente também viria à tona o núcleo, já que nós falamos, né, de autores marxistas, seria o tempo também de vir à tona o núcleo empresarial do golpismo, o núcleo empresarial, setores do agronegócio que durante todo o governo Bolsonaro mostraram o quanto eram trogloditas e o quanto apoiavam uma saída violenta contra o Estado Democrático de Direito. Por favor, Xixo, para a gente finalizar o programa de hoje, que já passou de 200 pessoas ao vivo nos acompanhando. Que bom, que bom. Eu não tive acesso, ninguém teve acesso ainda, nem na imprensa, nem na academia, aos 800 páginas. O documento produzido pela Polícia Federal tem 800 e poucas páginas, quase 900 páginas. Talvez lá tenha referência aos financiadores desse movimento todo do golpe. Até agora, nessas 220 páginas que eu terminei de ler agora há pouco, não tem nenhuma referência a isso. Respondendo, acho que é importante, acho que tem que ser feito, mas ainda nessas 200 páginas não tem. Tomara que nas 800 páginas tenha referência a isso. Quem é que financiava aqueles acampamentos? A outra coisa também, que aqueles acampamentos também eram contrários à lei. A manutenção daqueles acampamentos, alguém dava dinheiro para aquilo, era dinheiro privado. Mas não ter reprimido, não ter tirado as pessoas de lá, também há prevaricação, seja por parte do Exército, seja por parte da Polícia Militar do Distrito Federal e nos estados onde aconteceu, seja por parte dos governadores do estado, que são os chefes das Forças Armadas locais. Então tem muita coisa para ser feita. Então, acho que é fundamental irmos quem é que estava financiando isso, mas isso ainda não está, pelo menos nas 200 páginas. Tomara que esteja nas outras 800. Então, já como está terminando, gostaria muito de agradecer muito essa possibilidade de conversar com vocês, continuo à disposição de vocês, e eu sempre aprendo, em todas as circunstâncias, com o que o Normando fala. O Normando é meu professor, então eu gostaria de ouvi-lo para terminar aqui. E obrigado, Marco. Não, só muito rapidamente, agradeço profundamente a presença do Xixo.
que é meu professor e professor de um monte de gente da minha geração no direito, né? Figura de fundamental importância, e recebo com carinho enorme a sua presença aqui. Espero que você volte. Bom, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Muito obrigado, Xixo. Muito obrigado, Normando. E gostaria de fazer um convite à nossa audiência, a você também, Xixo. Amanhã o Trilhas da Democracia chega à sua edição de número 300. Então, amanhã, às 3 horas da tarde, com o título de Fascismo, Fascismo Social e Neofascismo, nós receberemos o sociólogo e jurista português Boaventura de Sousa Santos, à guisa de celebração dessas 300 edições do Trilhas da Democracia. Uma boa noite a todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado, Normando, muito obrigado, Xixo. Voltaremos aqui para discutir essa questão da extinção do Ministério Público Federal em tempos mais tranquilos. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, por favor. Amanhã, às 15 horas, a edição de número 300 com o professor Boaventura de Sousa Santos. Até lá. Abraço.